Noite, irmãos. Muito bom estar com vocês. Na semana passada eu estava ausente, ainda de pé, da forma como nós estamos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Amém? Mais uma vez eu gostaria de fazer a leitura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações, ela é alimento para a nossa alma, para a nossa vida, e ela é útil para a instrução, para a correção. E nós te pedimos que o teu Espírito nos auxilie a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, a nos corrigir, a nos instruir, a nos alimentar, Senhor Deus. Retire de nós qualquer tipo de preocupação, distração, que venha roubar, Senhor Deus, a nossa atenção nesse momento, naquilo que é mais importante, que é ouvir a tua voz falando conosco nessa noite. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria mais uma vez dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Se você está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, queria dizer que é uma alegria muito grande receber a sua visita em nosso meio aqui. Dizer que nós estamos felizes com a sua decisão de cultuar a Deus conosco nessa noite. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós tivemos uma série dentro da série, nós investimos 10 semanas, onde nós falamos sobre o que é o fruto do Espírito, e uma semana e mais 9 semanas falando sobre cada uma das virtudes do fruto do Espírito. E hoje nós retomamos o último capítulo, né? Nessas 5 semanas de setembro, nós encerraremos a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Então nós estamos caminhando no livro de Gálatas já há alguns meses, onde Paulo nos apresenta uma visão muito profunda e prática sobre a vida no Espírito. Ele fala a respeito, ele trata de um problema específico, e o tema da carta não mudou, que é o problema do legalismo dentro ali da igreja dos Gálatas no primeiro século. No capítulo 5, especificamente, ele faz um contraponto ao legalismo, trazendo as obras da carne e o fruto do Espírito, contrastando essas duas realidades. Só que ao apóstolo Paulo encerrar essa questão sobre o que significa viver pelo Espírito e a evidência do Espírito Santo na vida do crente, o apóstolo Paulo ele começa a trazer para aquela igreja o que significa na prática essa vida pelo Espírito. Como nós andamos pelo Espírito. Alguns podem pensar na vida pelo Espírito a partir de experiências místicas. Talvez você pense em uma vida no Espírito sobre momentos devocionais profundos. Eu não estou querendo aqui entrar no mérito se essas experiências são válidas ou não, e que experiências devocionais profundas não façam parte da vida no Espírito. Talvez você pense, quando se fala em vida no Espírito, você pense em milagres e sinais extraordinários de Deus. Eu não estou também querendo anular essas experiências que talvez você tenha vivido, e glória a Deus por isso, onde Deus realizou milagres na sua vida ou na vida de pessoas próximas. Situações que você presenciou. No entanto, nesse momento, ao Paulo
encerrar o assunto do fruto do Espírito, ele não muda e não está falando de outra coisa completamente aleatória. Mas ele nos surpreende ao mostrar que uma vida cheia do Espírito, ela se manifesta de maneira prática nos relacionamentos. E especialmente no relacionamento dentro da comunidade de fé, dentro da igreja local. E é exatamente isso que ele aborda, não só no versículo 1 do capítulo 6, mas em todo o capítulo 6. A forma como nós nos relacionamos e cuidamos uns dos outros dentro da igreja. Pastor Tony Merida, não sei se vocês conhecem, mas tem um livro que inclusive está vendendo ali, se você não tem, adquira, chamado Ame Sua Igreja. Homem de Deus, não só autor desse livro, mas em português tem Pregação Fiel e tem Resolução de Conflitos Centrados em Cristo, mas ele é autor também, em parceria com o pastor David Platt, de uma série de comentário bíblico, se eu não me engano, 19 comentários cristocêntricos. Infelizmente só tem disponível no inglês, entre outras obras. Homem de Deus, em determinado momento ele disse que em sua igreja, lá na Carolina do Norte, a igreja que se chama Imago Dei, em uma reunião de membros, Tony Merida ele faz uma pergunta, depois de alguns anos já de plantação daquela igreja, ele perguntou qual era a maior bênção para os membros, numa reunião de membros, em fazer parte, todos aqueles anos, da igreja Imago Dei. E foi unânime entre os membros que a maior bênção eram questões relacionadas a relacionamento e comunhão. Mas não houve um membro sequer que falou que a maior bênção em fazer parte da Imago Dei era a pregação, a qualidade da pregação. E observe, pastor Tony Merida é conhecido não só nos Estados Unidos, mas em muitos países, como um dos grandes pregadores da sua geração, de pregadores contemporâneos, que ainda não estão no fim aí do seu ministério, com idade mais avançada. Hoje o pastor Tony ele exerce uma posição importante numa das maiores, se não a maior denominação do mundo, que é a Convenção Batista do Sul. Ele é responsável pela plantação de igrejas ali na Convenção Batista do Sul. E é um grande pregador, inclusive tem obras relacionadas à pregação. Imagine só, na igreja que ele pastoreia, quando ele faz essa pergunta, ninguém falou que a maior bênção de fazer parte dessa igreja era a qualidade da sua pregação. Mas sim questões relacionadas à comunhão e o relacionamento dentro da igreja. Aí talvez você esteja pensando, o pastor Tony ele deve ter ficado frustrado. Mas não, a resposta do Tony em relação a isso foi alegria, felicidade, porque ele entendeu que a resposta da congregação foi um sinal claro da atuação do Espírito Santo na vida da igreja Imago Dei. Essa história do pastor Tony Merida nos lembra que o verdadeiro poder do Evangelho ele se revela em ações práticas de amor e cuidado, especialmente dentro da família da fé. O capítulo 6 de Gálatas nos chama a viver essa realidade em comunidade, cuidando uns dos outros com mansidão, restaurando aqueles que caíram e, acima de tudo, refletindo o amor de Cristo em nossas ações diárias. E hoje, mergulhando especificamente no versículo 1 do capítulo 6, nós veremos como o apóstolo Paulo nos instrui a restaurar os nossos irmãos e irmãs com espírito de gentileza, de mansidão, de brandura. Porque essa palavra que ele usa como brandura é a mesma palavra que ele usa para mansidão quando ele fala sobre o fruto do Espírito. A mesma palavra que pode ser traduzida também como gentileza, mostrando que a vida no Espírito ela é profundamente comunitária e prática. Sendo assim, o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar com vocês é que o capítulo 6 de Gálatas não está desassociado do capítulo 5, nem mesmo de todo o restante
da carta. Logo, a vida comunitária, a restauração mansa daqueles que estão em pecado, está relacionado com uma vida cheia do Espírito e está relacionado em uma oposição ao legalismo. As coisas não estão em conflito, tudo está ligado. Então, se o apóstolo Paulo está ali combatendo o legalismo dentro da igreja e está contrapondo as obras da carne com o fruto do Espírito, a vida comunitária e a forma como nós abordamos uns aos outros, nós tratamos o pecado dos nossos irmãos, a falta, o erro dos nossos irmãos, uma coisa está ligada com a outra. Paulo não está mudando de assunto. Ele está concluindo um argumento através de desdobramentos práticos do fruto do Espírito na vida comunitária da igreja. E é interessante que restauração está ligada ao fruto do Espírito se a gente for pensar o seguinte: primeiro, a primeira virtude, que é o fio condutor, como nós aprendemos, de todo o fruto do Espírito, é o amor. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós para nos ajudar a amar uns aos outros e não devorar uns aos outros. Você pode ter o conhecimento que for, ter lido a quantidade de livros que for, você pode ter a graduação teológica que for, mas se não houver o amor bíblico, de nada adianta. Eu não estou falando que amor sem doutrina por si só, basta. Mas também doutrina sem prática, ortodoxia sem ortopraxia, também é vã. Paulo diz, não só que nós devemos ter responsabilidade uns com os outros, mas também a forma como nós devemos abordar os nossos irmãos que estão em falta ou estão em pecado. E ele traz a palavra mansidão, brandura, gentileza, dependendo da versão que você tiver aí. Na NAA, que é a versão que nós usamos aqui na igreja, ele traz brandura. Observe, ele começa aqui a dar exemplos práticos do que serve, ou para que serve o fruto do Espírito. Aquela lista de 9 virtudes não são ostentações do crente ou distintivos individuais descolados da vida comunitária na vida do crente. Não, eles têm um valor, um objetivo prático nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da igreja. E ele começa a dar esses exemplos, e quando ele fala sobre a restauração em mansidão, ele está falando sobre o amor. E ele está falando sobre mansidão. Ele está trazendo à prática pelo menos 2 virtudes das 9 que compõem o fruto do Espírito. E o primeiro aspecto que ele traz no versículo 1, que a gente precisa entender como isso se dá na prática, é a comunidade de fé como uma família. O entendimento que eu e você precisamos ter da comunidade de fé, a igreja, como uma família. Precisamos entender a igreja, a identidade da igreja, não como um ajuntamento social ou pior do que tem se tornado nos dias de hoje, em nossa sociedade, nessa vida para o consumo. A igreja como um evento, como algo que eu vou simplesmente para consumir, para absorver, para receber. Paulo inicia Gálatas 6:1 com a palavra irmãos. E essa escolha de palavras não é acidental pelo apóstolo Paulo. Ele está nos lembrando que a igreja não é apenas uma instituição ou uma organização, mas uma família espiritual. Quando fomos salvos, não fomos apenas chamados para uma nova vida em Cristo, mas também fomos adotados na família de Deus. Eu e você precisamos ter essa consciência. Isso significa, como irmãos e irmãs em Cristo, que temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros.
Assim como acontece ou deve acontecer em uma família verdadeiramente amorosa. Na mesma proporção que você entende Deus como seu pai, você deve entender que os seus irmãos são de fato irmãos. Que a palavra irmãos não é simplesmente uma força de expressão, mas uma realidade espiritual a partir da nossa união em Cristo. A forma como você entende seu irmão, de fato como seu irmão, revela o quanto você entende Deus como seu pai. Você já parou para pensar nisso? A nossa união em Cristo, a nossa união em Cristo não está desassociada da nossa comunhão. Se está, revela um problema espiritual na sua relação com o próprio Pai, com o próprio Deus. Por isso o apóstolo Paulo traz aqui a importância da comunidade. A vida cristã não é destinada a ser vivida com isolamento. Nós vivemos em uma época em que o individualismo ele é exaltado. Muitos cristãos hoje em dia veem a fé como algo puramente pessoal e individual, desconectado da comunidade. Alguns pulam de igreja em igreja. Pior, está na moda. Aqueles que preferem assistir transmissões online que são chamadas equivocadamente de cultos online. Porque é um contrassenso, culto é ajuntamento. Sem ajuntamento, sem coletividade, sem a reunião, como chamar de culto? Quando a gente pega 1 Coríntios 23, a partir do versículo 23, quando a gente vê as instruções do apóstolo Paulo àquela igreja sobre a ceia do Senhor, o texto que a gente repete semana após semana, nós vemos o apóstolo Paulo dando uma bronca na igreja simplesmente porque eles não esperaram uns pelos outros para o momento da comunhão, da ceia. Como admitir essa realidade sendo feita sem que estejamos de fato juntos? Se simplesmente o atraso foi pauta para um texto sagrado. O apóstolo Paulo nos lembra que a igreja é o local, é um ambiente onde pessoas se comprometem com uma congregação local. E é nesse local onde o Espírito Santo opera de maneira poderosa através dos relacionamentos. Nós precisamos de uma comunidade cristã para crescer, para sermos desafiados e também para sermos restaurados quando nós caímos. Nesse ponto eu gostaria de te perguntar, como temos vivido essa realidade de sermos uma família espiritual? Eu gostaria de te desafiar a pensar sobre como você está envolvido no cuidado dos outros membros da sua igreja. E ao pensar sobre como a igreja poderia ser melhor, não sendo ingênuo em relação a pontos de melhoria, não é isso, mas se colocar dentro desse ponto de melhoria. Porque nós conseguimos com facilidade fazer uma avaliação como se nós estivéssemos de fora simplesmente. E sempre presumindo que se nós estivéssemos no lugar daquele que criticamos, estaríamos fazendo melhor. Se estivéssemos na posição de liderança, tudo seria melhor. Enquanto a pergunta seria, para nós, e eu me incluo, se toda a igreja tivesse o mesmo nível, que cada membro tivesse o mesmo nível de comprometimento, de frequência, de assiduidade, de pontualidade, de serviço e de contribuição, como a minha igreja estaria hoje? Melhor ou pior? Você já se fez essa pergunta? Mas quantas vezes você pontuou problemas e não existem igrejas bíblicas e igrejas que não são bíblicas? Mas toda a igreja tem os seus pontos de melhoria, os seus defeitos. Mas nós temos a facilidade de não nos colocar nesses pontos de melhoria. E simplesmente presumir que se eu estivesse ali, eu estaria fazendo melhor.
Nós estamos envolvidos em relacionamentos significativos, onde o cuidado mútuo é prioridade, ou simplesmente nos relacionamos a partir do que o outro pode oferecer para mim? A igreja é realmente vista como uma família ou estamos tratando uns aos outros como estranhos? Esse texto nos encoraja a ver a igreja como um lugar onde nós não apenas recebemos, mas também, ou melhor, principalmente, o local onde oferecemos cuidado, apoio e amor fraternal. Somos chamados a sermos irmãos e irmãs que se importam profundamente com o bem-estar espiritual uns dos outros, refletindo assim a natureza da família de Deus. A partir desse pontapé inicial de entender a identidade da igreja, a comunidade de fé como uma família, eu gostaria de ir para o segundo ponto, que é o problema que o apóstolo Paulo ataca, que é a necessidade de restauração. O entendimento que existe a necessidade de restauração. Esse é o segundo tópico que eu gostaria de tratar com vocês. Reconhecer o pecado. Em Gálatas 6:1, Paulo fala daqueles que são surpreendidos em alguma falta ou em algum pecado. Ele não está se referindo apenas a deslizes ou falhas momentâneas, mas em situações onde um irmão ou uma irmã foi realmente capturado por uma armadilha do pecado e está envolto naquela situação. O termo apanhado sugere que o pecado pode nos surpreender se não estivermos vigilantes. E no momento em que nós somos surpreendidos, nós somos presos de uma forma que talvez a gente não tenha se preparado ou se antecipado a se prevenir a essa situação. E quando nós estamos envoltos em uma situação assim, é papel da família espiritual em nos advertir. Precisamos estar atentos para perceber quando alguém ao nosso lado, ao nosso redor, está caindo em pecado. Pois o pecado não afeta apenas um indivíduo, mas toda uma comunidade. Ao ver um irmão ou irmã preso em um pecado, Paulo nos exorta a agir. Ele não permite que adotemos uma postura de indiferença, como se não fosse da nossa conta. E ele está escrevendo essa carta a toda a igreja, os presbíteros, pastores da igreja, mas toda a membresia também. Na verdade, ele deixa claro que é sim da nossa conta, porque somos uma família unida em Cristo. A restauração de um membro não é opcional, é uma responsabilidade de todos nós. Não podemos nos dar o luxo de ignorar o sofrimento espiritual de nossos irmãos. Quando um membro do corpo está ferido, todo o corpo sofre, assim como o corpo humano. Quando uma pequena parte do corpo está ferida, todo o corpo sofre junto. E aqui nós podemos ilustrar com um exemplo prático. Imagine alguém que vê um amigo de longa data começando a se afastar da fé, envolvido em comportamentos que claramente estão levando para longe de Deus. Talvez a nossa tentação, quando a gente vê esse amigo se afastando, eu não quero me intrometer. Isso é entre ele e Deus. No entanto, Paulo nos chama a agir de maneira diferente. Se realmente nos importamos com o nosso amigo, nós devemos ser corajosos o suficiente para nos aproximar e oferecer restauração, oferecer ajuda, encorajamento e, se necessário, confrontação. Mas o apóstolo Paulo fala como deve ser essa confrontação: mansa e amorosa. A gente deve se perguntar: estamos atentos aos sinais que os nossos irmãos e irmãs estão se desviando? Estamos dispostos a agir, mesmo que seja difícil? Restauração é um ato de amor e deve ser praticado com gentileza e sabedoria. Não podemos nos dar o luxo de ficar parado enquanto alguém ao nosso redor está caindo.
Quando nós entendemos a necessidade da restauração, o apóstolo Paulo ele também traz para nós o terceiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é a natureza e o espírito da restauração. Ele primeiro fala que nós devemos restaurar com mansidão. Ele nos chama a sermos esses restauradores. Na verdade, instrumentos nas mãos daquele que é o restaurador. Porque o apóstolo Paulo nos chama a restaurar aquele que foi surpreendido em pecado. A palavra usada aqui para restaurar tem a ideia de colocar algo de volta em ordem. Como um médico alinha um osso que está quebrado. É interessante porque o termo usado pelo apóstolo Paulo é o termo que dá origem à manobra para se colocar um osso deslocado de volta no lugar. É um trabalho delicado, que é doloroso, mas exige sensibilidade e cuidado para que a manobra seja feita e cesse a dor daquele membro que está fora do lugar, que está deslocado. Esse trabalho ele não pode ser feito com força bruta ou com condenação, mas com mansidão. É assim que o apóstolo Paulo fala. O objetivo sempre é trazer a pessoa de volta à saúde espiritual. Não apenas corrigir o seu erro, mas também restaurar a pessoa à comunhão com a igreja e com Deus. Devemos lembrar que somos todos suscetíveis ao pecado. E quando nós ajudamos alguém, devemos fazer isso com espírito de humildade e de compaixão, sabendo que um dia nós também podemos estar na mesma situação. Essa ideia que está muito na moda, não julga, é sobre condenação, é entender. Não é um convite à indiferença, à apatia, à inércia, mas sim um convite à mansidão e à ação de restaurar. E é interessante que o apóstolo Paulo ele traz aqui, nesse único versículo, algumas qualidades do restaurador. E ele traz essas aplicações. A primeira delas é a espiritualidade. Paulo diz que aqueles que restauram devem ser espirituais. Isso significa que devemos estar andando no Espírito, vivendo uma vida de dependência de Deus, de humildade. Não podemos ajudar de forma eficaz o outro, um irmão, uma irmã, se nós estivermos vivendo uma vida de pecados de forma deliberada. Não podemos nos colocar como um instrumento se estamos negligenciando a nossa própria espiritualidade, a nossa própria comunhão com Deus. Como Jesus disse lá em Mateus 7,5, devemos primeiro tirar o cisco de nosso próprio olho antes de tentar tirar primeiro a trave do nosso olho antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. A verdadeira restauração só pode ser feita por aqueles que são honestos em relação à sua condição espiritual, ao seu próprio pecado. Esse que é o convite. Além da espiritualidade, o apóstolo Paulo fala sobre mansidão ou gentileza. Paulo destaca que essa restauração deve ser feita com gentileza, com mansidão. A gentileza, a mansidão, ela é fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22. É uma marca de alguém que tem o coração de Cristo. Quando nós confrontamos alguém que está em pecado, devemos fazê-lo com mansidão, com uma atitude de apoio. Não apoio naquilo que ela está fazendo, mas o apoio para que ela abandone o pecado. Críticas amorosas, firmes, mas amorosas, mas jamais com espírito de superioridade. O reformador Martinho Lutero, que não era nem um pouco conhecido por sua suavidade, em certo momento ele aconselhou um pastor a correr até o irmão que estava desviado e estender a mão, levantá-lo novamente e abraçá-lo com braços maternos. Esse é o tipo de atitude que o apóstolo Paulo está encorajando
a igreja da Galácia, mas nós aqui também a termos. E ele fala não só sobre espiritualidade e gentileza, mas também é necessário que haja cautela ou prudência. O apóstolo Paulo nos adverte a sermos cuidadosos, para que também não sejamos tentados. Ele está falando sobre cautela e prudência. Isso significa que devemos estar atentos ao orgulho espiritual que pode surgir ao tentarmos ajudar os outros. A possibilidade de sermos atraídos pelo pecado que estamos tentando corrigir. Nós temos essa tendência. É sempre uma restauração que aponta para Cristo, não se coloca como régua, como modelo. Embora sejamos convocados a um testemunho, a sermos modelo, a restauração é sempre apontando para Cristo. Isso significa ter cautela, ter prudência para entender tudo o que está ocorrendo diante de uma situação de pecado. Antes de emitir uma opinião, não é ser negligente, não ter opinião, fazer vista grossa, mas é ter sabedoria, ter prudência, entender todo o contexto, tudo o que está acontecendo, se envolve mais de uma pessoa, ouvir todas as partes. Conversar com as pessoas certas. Às vezes nós comentamos com várias pessoas, menos com quem nós deveríamos falar. Se atentar aos fatos e não simplesmente às narrativas em relação aos fatos. Esses dias, no final do grupo pequeno, estava conversando com o Rafael, que é jornalista, ele falando como o jornalismo, hoje em dia, ele está preocupado em relação às narrativas, em relação aos fatos e não aos fatos. E às vezes na igreja a gente age da mesma forma. Nós nos apegamos às narrativas em relação aos fatos e não procuramos entender o que de fato está acontecendo. A palavra de Deus nos chama a darmos sempre o benefício da dúvida, ao invés de sempre presumir o pior dos nossos irmãos que possam estar envolvidos naquela situação. É agir com verdade, corrigir, disciplinar, mas jamais fazer isso sendo precipitado. Porque nós fazemos isso com um senso constante de nossa própria fragilidade e fraqueza, da nossa total dependência de Deus. A palavra de Deus aqui nos incentiva a refletirmos sobre a nossa própria caminhada espiritual. Eu e você, será que estamos preparados para restaurar os outros com mansidão e gentileza? Como podemos desenvolver essas qualidades nas nossas vidas? Como podemos também sermos cada vez mais cuidadosos uns com os outros, termos mais essa atitude de cuidado? Lembrando que todos nós somos sujeitos ao pecado. E a restauração não é uma tarefa para ser tomada de forma irresponsável, nem tampouco com espírito negligente. Ela requer uma preparação espiritual, um coração alinhado com Cristo. Quarto e último tópico que eu gostaria de trazer para você é o propósito da restauração. Nós falamos sobre a necessidade, sobre a natureza e o espírito da restauração, mas eu gostaria de caminhar para a conclusão falando sobre o propósito da restauração. Restauração está ligado à missão. A restauração de um irmão ou de uma irmã em Cristo não é apenas um ato de cuidado individual. Ele tem implicações maiores para toda a comunidade de fé. Quando restauramos alguém, estamos contribuindo não somente para a saúde espiritual daquele indivíduo, mas para o corpo de Cristo como um todo. Paulo nos lembra que a igreja é um corpo e quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Da mesma forma, quando um membro é restaurado, todo o corpo se fortalece e se alegra. A missão da igreja envolve prioritariamente na proclamação do evangelho, mas também consiste na vida, no evangelho visível na vida da igreja, de forma prática, ajudando uns aos outros a permanecerem fiéis e saudáveis espiritualmente. Por isso, em Mateus 18, o Senhor Jesus, quando ensina sobre a disciplina,
ele também usa esse termo da restauração. Mas, em última instância, quando há a ausência de arrependimento, e a vida cristã não é uma vida, é uma vida livre da condenação e do domínio do pecado. Mas até estivermos na eternidade com Cristo, com o corpo glorificado, nós continuaremos convivendo com a presença do pecado. Logo, a vida cristã autêntica não é uma vida com ausência de pecado, mas uma vida com ausência de arrependimento. E assim como um membro que sofre alguma lesão, o tratamento médico é sempre de restaurar aquele membro que está lesionado. Antibiótico, fisioterapia, seja lá o que for. E a ausência de arrependimento é comparado quando um membro, um braço, por exemplo, ele não reage ao tratamento. Essa é a ausência de arrependimento. E quando aquele membro não reage, o que ele é feito? Ele é cortado. Porque a ausência de arrependimento também contamina todo o corpo. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele instrui dessa forma lá em Mateus 18. Mas nenhuma amputação, ela é feita sem deixar marcas em todo o corpo. A ausência ela é perceptível, mas ainda assim, nos casos de ausência de arrependimento, ela é necessária. Assim como um membro que não há mais possibilidade de restauração, um membro do nosso corpo físico. Logo, a restauração ela tem sempre o objetivo principal, prioritário, de ajudar uns aos outros a se manterem fiéis e saudáveis, para que todo o corpo esteja fiel. Isso há um impacto na comunidade. A forma como nós tratamos os nossos irmãos e nossas irmãs, especialmente nos momentos de fraqueza, reflete o poder do evangelho em ação. Quando a igreja é fiel em restaurar seus membros com amor e mansidão, ela se torna um testemunho vivo do amor de Cristo para o mundo. Isso cria uma cultura de cuidado mútuo, de interdependência, onde cada membro se sente valorizado e apoiado. Além disso, essa prática fortalece a comunidade de fé, tornando essa comunidade mais resistente às tentações e os ataques que surgem naturalmente na nossa jornada. Esse texto nos encoraja a uma parte essencial da missão da igreja, sobre como nós podemos criar uma cultura onde a restauração ela é feita de forma natural por todos os membros e até mesmo desejada. Ela é feita de forma gentil e mansa, a ponto de você não se sentir, você desejar que um irmão te confronte. Porque é como um bálsamo, a confrontação amorosa, porque ela vem de alguém que de fato te ama e espera que você esteja bem em comunhão com seu Deus. Talvez isso signifique a gente, como crente, refletir como nós podemos estar mais dispostos a sermos mais abertos sobre as nossas próprias fraquezas e lutas, ao invés de ficar fingindo perfeição, superioridade. Entende como isso está ligado diretamente à doença do legalismo presente na igreja de Gálatas e presente na igreja de hoje? Isso significa estarmos dispostos a investir tempo e energia na vida dos nossos irmãos, reconhecendo que a restauração é um processo que pode ser longo, pode ser difícil, mas que vale a pena para o bem de toda a igreja e para a glória de Cristo. Mas requer de nós também estarmos abertos a demonstrarmos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, a superarmos a tentação de sermos um personagem. Ao chegarmos ao final da nossa reflexão sobre Gálatas 6:1, nós somos lembrados que a vida no Espírito se manifesta de forma prática, de forma tangível. Em nossos relacionamentos dentro da comunidade cristã, isso precisa acontecer. Paulo nos chama a sermos agentes de restauração, trabalhando com mansidão, com espiritualidade, com cautela para ajudar os nossos irmãos e irmãs a se reerguerem quando caem.
A restauração não é apenas um ato de compaixão, é uma expressão do amor de Cristo que deve caracterizar cada membro da família de Deus. Como nós vimos, nós somos uma família espiritual, chamada a cuidar uns dos outros com zelo, com o mesmo zelo que nós cuidamos com os nossos próprios entes queridos. Sejam irmãos consanguíneos, filhos. Como eu falei, na mesma proporção que nós temos Deus como Pai, nós precisamos entender o nosso irmão em Cristo como, de fato, irmãos. Isso significa estarmos mais atentos às necessidades e lutas de uns dos outros, agir com prontidão para ajudar, mas sempre se lembrando que devemos fazer isso com um espírito de humildade e com mansidão. E observe uma coisa, o foco desse texto que nós lemos, de Gálatas 6:1, não são aqueles que precisavam ser restaurados. Você já parou para pensar nisso? E às vezes a gente trata a Bíblia sempre com o foco, sobre os mandamentos, e de fato a Bíblia tem esses imperativos sobre o que não pode, o que nós devemos, o que não devemos. O foco está na responsabilidade para aqueles que devem socorrer esses que estão transgredindo a lei de Deus. Talvez a nossa compreensão sobre santidade esteja sempre relacionada somente àqueles que estão fazendo algo errado, que estão pecando. Mas você talvez nunca tenha parado para pensar sobre como vida em santidade também está relacionada à nossa atitude para com aqueles que pecam. Que abandonar uma vida de pecado, mas ter uma vida cristã apática, não é santidade. É substituir a velha natureza por uma nova natureza, por boas obras, por se engajar na missão de Deus. A santidade da igreja passa pelo arrependimento dos que pecam e também pela ação de todo o corpo, entendendo o seu papel na restauração mútua. Ao concluirmos nossa reflexão em Gálatas 6:1, nós somos lembrados de que a restauração dentro da comunidade de fé não é apenas uma responsabilidade, mas uma manifestação concreta do Evangelho em ação na vida da igreja. O chamado para restaurar os nossos irmãos e irmãs que caíram em pecado é, na verdade, um reflexo direto daquilo que Cristo fez por mim e por você. Pense nisso. Quando nós estávamos perdidos e quebrados pelo pecado, Cristo olhou para nós, nos elegeu não para nos condenar, mas veio até nós com a mesma mansidão e compaixão que Paulo nos exorta a ter. Ele tomou sobre si o nosso fardo, a nossa condenação, nos restaurou a comunhão com o Pai e nos deu uma nova vida. O Evangelho nos lembra que somos todos recipientes da graça imerecida de Deus. Não fomos restaurados porque nós éramos merecedores, mas porque Cristo, em sua infinita misericórdia, escolheu nos amar e nos redimir quando nós estávamos quebrados. Assim, quando olhamos para o chamado de restaurar uns aos outros, não podemos fazer isso a partir de um lugar de superioridade moral, mas com o entendimento que todos nós somos pecadores, salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. A cruz de Cristo nivela o campo, nos lembrando que se não fosse pela obra redentora de Cristo, todos nós estaríamos perdidos, independente da sua conduta na sociedade, independente das suas posições ideológicas, independente do seu grupo social, todos nós estaríamos perdidos se não fosse a graça de Deus. Essa é a fluência do Evangelho. Cada ato de restauração que realizamos na comunidade de fé deve nos apontar de volta para a cruz. Que foi lá da cruz onde todos nós fomos verdadeiramente restaurados. Devemos ser uma igreja que, ao restaurar os caídos, proclama em palavras e ações a boa nova de que em Cristo há perdão, em Cristo há cura,
E em Cristo há uma nova vida sem escravidão do pecado e do legalismo. A restauração não é apenas para o benefício do indivíduo, mas para o fortalecimento de toda a igreja. Quando um membro é restaurado, todo o corpo de Cristo se fortalece. Quando praticamos a restauração, demonstramos ao mundo o poder transformador do Evangelho em nós. Que nessa noite a nossa oração seja que o Espírito Santo de Deus nos capacite a sermos uma igreja onde o amor é praticado de maneira concreta, onde a restauração é buscada com mansidão e onde o nome de Cristo é glorificado em nossa comunidade. Que eu e você possamos ser fiéis ao chamado de Deus através da vida do apóstolo Paulo, restaurando uns aos outros para o bem de toda a igreja e para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos restaurou. Quando nós estávamos caídos e quebrados, o Senhor restaurou a nossa comunhão com o Pai. O Senhor nos trouxe de volta. O Senhor nos resgatou, mesmo quando nós não buscávamos a restauração. Mas o Senhor olhou para nós e teve compaixão, misericórdia, manifestou a sua graça em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse amor tão profundo. Obrigado, Pai, por termos esses recipientes da graça imerecida. E que essa certeza, essa constatação de que um dia nós estávamos caídos e fomos restaurados, faça com que sejamos também esses instrumentos da restauração daqueles nossos irmãos que estão em falta. Se porventura, se há pessoas aqui que ainda são vasos quebrados, caídos, que precisam de restauração, que o teu Espírito faça obra nesses corações e mentes nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor Deus, renovados pelo poder da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos